E Prudente teve mais 2 mortes por Covid-19 no fim de semana. E o detalhe é que a ocupação no fim de semana de leitos também preocupou, bateu a marca ali de 100% de leitos da UTI ocupados no HR, que é o maior hospital público do Oeste Paulista. Rubens Nakato tá por lá e ao vivo tem as informações pra gente. Fim de semana bateu 100%. Como é que tá a situação agora? Teve alguma mudança, Nakato? Bom dia e boa semana. Teve sim, Casagrande, mas a situação ainda é preocupante, viu? Bom dia a você, boa semana também, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, nesse momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no Hospital Regional, maior hospital público de todo o Oeste Paulista, é de 80%. Mas no boletim divulgado pela DRS, pelo Departamento Regional de Saúde, do último fim de semana, a taxa de ocupação aqui no HR chegou a 100%. Agora a situação se inverteu um pouco, essa taxa de ocupação ela caiu para 80%, mas os leitos de enfermaria estão 100% ocupados neste momento aqui no HR. E olha, a situação na regional também não é muito diferente, esteve sempre acima dos 60% nesses últimos dias, poucas vezes caiu ali para a taxa dos 50% de ocupação, tanto de leitos de UTI quanto de enfermaria, viu? Hoje os leitos de enfermaria disponíveis na regional é em torno de 70%, mas aqui no HR agora, nesse momento, não tem leitos. A gente sabe que isso tem sido preocupante, porque isso tem sido um termômetro, a balança, inclusive, para o Estado definir ali se a região avança ou não no Plano São Paulo, plano de flexibilização. Já nesse cenário, que não é nada animador, que a gente vê sempre leitos bastante ocupados em toda a região, de repente precisa de uma outro município, uma outra cidade que não tenha suporte para um paciente mais grave de Covid-19 e precisa ser transferido. O Hospital Regional, nesse caso, é aqui o principal local para onde são enviados esses pacientes. Enfim, nesse cenário, que já não é nada animador, a gente teve ainda mais 2 mortes confirmadas por Covid-19 este fim de semana aqui em Presidente Prudente. São 2 idosos, um de 71, outro de 72 anos. Eles tiveram confirmação para Covid-19 no início desse mês e acabaram perdendo a batalha aí contra o vírus. Agora também são 64 mortes confirmadas pelo novo coronavírus aqui em Presidente Prudente. Outro detalhe que o Hospital Regional informou também é que essa mudança de taxa de ocupação é muito sazonal, pode mudar de um dia para o outro, e todos os dias, pelo menos no fim da tarde, o pessoal faz uma atualização, mas o que preocupa é realmente isso, Casagrande, é que está sempre acima dos 60%, essa taxa de ocupação. Volto com você. E é aquela coisa, você falou, tocou no Plano São Paulo, sexta-feira próxima agora, aquele período de reclassificação. Então, se a cidade tiver com índice muito alto, corre-se o risco de voltar para a fase vermelha, Prudente tem uma peculiaridade em relação às regiões de Araçatuba e Rio Preto, porque a região de Prudente começou a registrar casos mais tarde do que as outras regiões nossas aqui do nosso SBT Interior. Então, os casos começaram a aparecer em Rio Preto, depois apareceram na região de Prudente, para então começar, na verdade de Araçatuba, melhor dizendo, para então começar na de Prudente. Por isso que a gente vê essa problemática envolvendo leitos um pouco mais tarde em relação a outras cidades da nossa região. Prudente está vivendo aí uma situação delicada que Araçatuba viveu semanas anteriores, semanas atrás, E agora está enfrentando um ponto como esse. É algo preocupante, é algo que está sempre no monitoramento, não só nosso, obviamente, como também das autoridades de saúde, porque é um assunto que impacta a vida de todos e impacta toda a estratégia que é feita justamente aí no Oeste Paulista. E ainda mais o HR, que tem toda essa dimensão, essa proporção, essa importância para as cidades ali que são base do Oeste Paulista. Obrigado, viu, Nakato, pelas informações. Vamos atualizando. Qualquer novidade, a gente volta aqui para contar para quem está em casa.